TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, programa Fala Doutor, comigo, doutora Luiz Barbosa Filho, e hoje eu vou entrevistar a doutora Juliana Gal. É isso, Juliana, bem-vinda. Obrigada, Luiz, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre saúde. Eu que agradeço a sua presença, a disponibilidade de estar aqui. Obrigada. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores qual é a sua profissão, o que você faz. Conta pra gente aí, para eles poderem conhecer você. Então, eu sou enfermeira, formada já há 12 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado e venho trabalhando aí há 10 anos com o curso de medicina e enfermagem, já aí na cidade um tempo com relação aos idosos. E a gente vem fazendo essa pesquisa desde a UFRJ até aqui em Petrópolis e agora a gente vai expandir para Teresópolis, no Unifeso, que é onde eu dou aula também para enfermagem e para medicina. O seu trabalho com idoso já vem há quanto tempo? Eu já faço esse trabalho com idoso há 4 anos, né? E aí eu era responsável técnica por um lar de idosos e participava junto com o Conselho do Idoso na fiscalização das casas, junto com os alunos e na criação da Liga de Geriatria e Gerontologia da Unifase, onde eu tenho os alunos da medicina, da psicologia e da enfermagem participando com a gente. Você falou uma coisa muito importante que é a questão dessa casa de idosos, né? Que é longa permanência para idoso. Muita gente tem uma questão de receio, tem medo, né, de deixar o seu familiar e achar que está abandonando o familiar. Isso é uma coisa que a gente fala até de questão de cuidado, né? Porque às vezes o familiar em casa ele não consegue dar o cuidado, não tem disponibilidade, não tem tempo, não tem uma rede de apoio grande. E uma casa dessa consegue oferecer um atendimento e você consegue conviver com o seu familiar da mesma maneira que estivesse dentro de casa. Conta um pouco mais sobre as suas experiências nessas casas de longa permanência. Exatamente, a gente recebe muitos familiares com essa crença de que estão abandonando o idoso por deixar com a gente na clínica, né? E aí a gente vê e a gente tenta passar isso para a família, a questão que é um adoecimento não só do idoso, mas também da família que acaba não tendo as condições ideais para cuidar. Então, as instituições de longa permanência sérias, né, porque também a gente bate com essa questão de instituições que não são sérias, a gente acaba tendo um cuidado muito melhor, mas é muito difícil explicar para a família essa questão, porque ainda há uma cultura no Brasil dessa questão do abandono e tal, e muitas casas acabam queimando casas que são sérias e fazem um cuidado sério com esse idoso por conta das condições e das coisas que a gente vê aí muito veiculadas na mídia. Mas essas casas realmente elas dão um aporte muito melhor, tanto psicológico quanto médico, de enfermagem, trazendo uma condição de vida e qualidade de vida muito melhor para esse idoso do que ele tivesse em casa. Muito bom. Esse cuidado por idoso, é que eu falo, para toda, né, patologia, a gente fala que hoje o cuidado é multiprofissional. Sim. E o idoso, muitas das vezes, ele acaba se sentindo abandonado, né? Ele acaba se sentindo isolado. Porque a rotina da vida, né? Você está na fase produtiva, você trabalha de 8 até quase 20 horas, né? Ainda vai cuidar de casa. E a gente acaba deixando, o que não deveria deixar, de dar atenção para o nosso avô, para o nosso... E num ambiente desse, ele tem convívio com outras pessoas. Sim. Mas a família também não pode deixar de conviver, mesmo ele estando em casa de longa permanência. Você via muito disso, dos familiares indo, convivendo, ou você via familiares abandonando, teoricamente? Eu via das duas coisas, né? Então a gente tem familiares que convivem muito com o idoso, muito mesmo, que não querem esse abandono e tal. E a gente vê muita família que realmente acha que a instituição é o lugar que eu vou deixar e não volto mais. E aí era talvez um dos nossos maiores embates, principalmente nas atividades que a gente fazia. E aí a gente tem toda uma coordenação com o Ministério Público para estar junto com esse idoso, que a gente pode acionar a qualquer momento, caso a gente perceba que tenha esse abandono total. E eram poucos, mas a gente via muito. E até em outras instituições, sem ser a que eu trabalhava, a gente batia muito de frente com essa questão do abandono familiar. E aí a gente acionava as competências, né, a parte jurídica e tal,
para ir atrás dessa família. E muitos idosos não tinham família. Então, na instituição que eu trabalhava, eram muitos idosos que a gente recebia sem ter qualquer parente, e nem o idoso saber qual era o seu passado. Então, era o momento da gente entrar e acabar se tornando uma segunda família desse idoso e dar todo o aporte para ele, tanto psicológico quanto em saúde física, né? E você falou uma coisa importante da questão de ter esse apoio junto do Ministério Público para cobrar a família, porque as famílias acham que colocar o idoso numa casa dessa de longa permanência acabou a questão da responsabilidade com o seu familiar. E estão totalmente enganados. É importante saber que é considerado abandono de incapaz, né? Pode ser responsabilizado criminalmente e o Ministério Público atua muito forte nisso. Dos idosos, assim, você acabou criando algum vínculo maior quando fica? Porque a gente acaba criando vínculo eu crio muito vínculo com o paciente que a gente vira amigo, né? Uhum. E ainda mais com o idoso que a gente volta a tratar com tanto carinho, acaba tendo um vínculo grande. Criou muitos que você fala até hoje, tem alguma saudade, assim, de familiar? Então, muitos vínculos. A gente acaba criando assim, vira uma família mesmo, né? Eu já não tenho mais avós vivos há algum tempo, então a gente acaba se tornando ali uma família. E muitas vezes, quando nós não estamos bem, eles que nos acodem, né? Então a gente fica ali naquela coisa até hoje. Eu às vezes eu não visito muito o lar que eu trabalhava porque é uma choradeira danada. E aí a gente acaba, eu vou lá às vezes, fico sabendo e tal. Sempre quando eu vou, eu levo os alunos pra gente fazer algum tipo de trabalho, mas é aquela coisa, tem uns que você se apega, igual tem a Dona Erenite, que é a nossa centenária ali principal, você se apega muito a eles, muito mesmo. É uma carga, a gente como profissional de saúde sabe que é uma carga muito intensa, né? Muito intensa, é verdade. A gente acaba absorvendo, né, o problema do paciente e a gente acaba, a nossa energia toda que a gente dedica quando chega em casa já está até mais cansado do que um dia que fosse... O que o idoso costuma fazer numa casa dessa de longa permanência, até para quem está acompanhando em casa? Porque muitas das vezes acha que é só comer, dormir e tomar banho. Mas não é, né? Não é. Tem várias atividades, né? Não, a gente tem uma cobrança, né? E a gente tem que estruturar todo um apanhado de coisas para esse idoso estar sendo tratado, desde a maneira de saúde mental até a saúde física. Então, nos lares de longa permanência, a gente tem atividade física, a gente tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, a enfermagem 24 horas, o tratamento médico também, o aporte médico normalmente feito por um clínico geral. E a gente tem também todos os protocolos para qualquer coisa que aconteça. A gente está tendo essa assistência, essa conversa com o sistema de referência e contra-referência. Temos diversas atividades lúdicas. A gente recebe muitos grupos de estudantes, de pessoas para estarem fazendo essas atividades com os pacientes. Então tem uma gama de coisas para a gente conseguir manter esse idoso ativo dentro da sociedade, mesmo estando no lar de longa permanência, numa instituição de longa permanência. Então a gente traz desde toda a questão física para aquele idoso, da manutenção, das medicações. A gente está sempre em contato com o Conselho do Idoso para tentar aí reaver a qualidade de vida. E aí eles estão sempre ativos. Então o idoso ele não vai para a instituição somente para comer e dormir, né? Então ele tem um contato com outros idosos, que é extremamente importante cognitivamente falando. E as famílias elas não têm essa noção, porque como a gente tem a vida corrida, normalmente a gente deixa o idoso em casa e aí ele fica ali só, né? E aí a gente entra na questão da depressão, do idoso frágil, e as pessoas não têm esse conhecimento. E dentro da instituição, a gente vai estar sempre tentando manter esse idoso o mais ativo possível com essas atividades. Essas instituições de longa permanência normalmente são particulares, né? Sim, em sua maioria são particulares. A maioria é particulares. É um custo alto, né? Que nem toda a população consegue arcar com o custo de manter o idoso numa instituição dessa, que acaba, quando entra, é muito difícil até retirar, né? Porque ele acaba se adaptando com aquela rotina, com aquela convivência, faz amizade, e até para voltar para o seio de casa, para o seio da família, entra uma dificuldade muito grande. Para o idoso, e no geral, principalmente acima de 70, 80 anos, a gente vê uma falta de atividade de lazer na cidade como um todo. Isso eu não falo só da nossa cidade de Petrópolis, acho que no geral, né? Você acha que essas atividades deveriam ser mais expressivas dentro da cidade? A gente deveria ter mais eventos? Porque numa casa dessa ele faz atividade cultural, dança, aprende música, né? Eu acho que hoje acaba que... vou botar aqui, cortando, eu fiz um projeto de lei como vereador, um projeto para idosos acima de 80 a mais,
ele ter uma prioridade na agendamento de consulta e exames. O Estatuto do Idoso já dá prioridade para acima de 80 anos, aquele idoso que está numa fila aguardando, né? Chegou ali, está na fila do banco, está até na fila do atendimento. Se ele está agendado para 9 horas ou 10 horas da manhã, o médico pode passar o acima de 80 anos de quem está agendado antes dele. Mas ele não tem um prazo para limitar. Então ele pode agendar uma consulta com 3, 4 meses. E a gente sabe que acima de 80 anos a fragilidade é muito maior. O risco de vir a ter um evento é muito mais rápido do que uma pessoa de 60 anos. Então esse projeto é para dar agilidade para o idoso acima de 80 a mais. Mas a gente sabe que só isso não basta para o idoso. A gente tem que fazer mais políticas públicas, mais para poder ampliar para quem não tem condições de arcar com uma casa de longa permanência. Você vê muito isso? Você viu muita gente que conseguia pagar e depois chegou um motivo que não tinha que tirar? Essa dificuldade muito grande na família? Era difícil para retirar, não é? É muito difícil. Assim, o que a gente observa é que a gente ainda não está acostumado que nós estamos envelhecendo. Né? Então, a população ainda não tem essa realidade dentro de casa, que estamos envelhecendo e tudo mais. E aí entra essa questão dos valores, né? A gente, por muitas vezes, a gente até barganhava com a família, diminuindo esses valores para tentar mesmo a questão da qualidade de vida daquele idoso e ele não sair dali. E aí, a maior dificuldade que nós vemos é dessa ampliação para idosos que não estão dentro de uma instituição, ou aqueles que não conseguem pagar uma instituição, mas ainda estão com alguns familiares, de como que a gente vai levar essa qualidade de vida para esses idosos. Então, o projeto de lei é muito importante, mas ainda há muitas coisas para a gente fazer. A gente vê que ainda é uma população esquecida, principalmente quando a gente entra numa rede hospitalar e vê, né, o atendimento a esse idoso. Muitas pessoas não sabem o manejo. Eu vejo na própria faculdade, né, quando a gente vai explicar a fisiologia do idoso, é completamente diferente as doenças, os diagnósticos que a gente vai dar, a avaliação. Então, tem muita coisa ainda a se fazer e a se especializar, porque as pessoas ainda não sabem lidar com esses idosos. Muitas pessoas têm medo, algumas pessoas não gostam e todo mundo vai envelhecer. Né? E muita gente acha, né, falando de forma pejorativa, que acha que é drama do idoso. E na verdade não é o drama, na verdade é o idoso com depressão, com vários outros sintomas que acaba gerando toda essa complicação. E cada vez maior, porque ele se sente deprimido, se sente abandonado, e aí ele vai deixando de querer viver a vida que a gente não tem como dizer o quanto tempo que limita. Quem manda é o cara lá de cima. Exatamente. Né? Então a gente não pode interferir nisso. Bom, gente, estamos acabando o primeiro bloco. Fiquem aí, não saiam. Rapidinho a gente já volta para o segundo bloco. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Estamos voltando para o segundo bloco com a doutora Juliana Gal, enfermeira formada, mestrado e doutorado e especialista em acompanhamento e tratamento com idoso.
Juliana, a gente estava falando sobre a questão das casas de longa permanência e da questão da dificuldade, né, de algumas famílias de poder arcar com ter o idoso. Mas muita gente consegue ter uma rede de apoio em casa e consegue cuidar do idoso, principalmente quando está com doença, chega com limitação física, consegue fazer uma rede, né, familiar, de unir a família. A gente sabe que sempre tem, né, consegue, chama um primo daqui, um parente daqui para ajudar a cuidar do avô e da avó. Isso a gente consegue unir. Que cuidado a pessoa pode ter dentro de casa para um idoso ainda que está ativo? Porque a gente sabe que idoso, né, e isso eu falo com meus pacientes, volta a ser criança. Tem que puxar a orelha, né, apronta. Então, às vezes, quer subir numa cadeira para pegar um pote que dá em cima do armário. Não pode, com a queda, fratura. Que cuidado com você nessa tua experiência, você consegue orientar assim, o pessoal de casa, que tem seu idoso em casa, para poder evitar tragédias? O idoso, ele volta a ser criança e muito ele quer voltar a fazer o que ele fazia com 30 anos. E aí a gente bate de frente com esses problemas, principalmente relacionados à queda, né, e à automedicação. Então, o que a gente percebia e o que a gente pega na prática são muitos idosos que sofrem acidentes bobos, quedas da própria altura, por conta muito de uso de medicação de forma errada. Então, o que o profissional de saúde hoje precisa é acompanhar diretamente esses idosos que estão em casa junto com a família para orientar quanto à realização desses medicamentos, a tomar esses medicamentos, se há necessidade ou não, porque muito se muda e o que a gente recebe de idoso é que está tomando a mesma medicação há 20 anos e aí não precisa mais tomar ou já era para ter mudado ou a medicação está fazendo mal. Então, essa análise próxima é muito do que a gente vê. Esse risco para queda, a questão também da desidratação, a gente percebe muito, porque o idoso não tem sede. Não tem sede e não tem fome. E não tem fome. É verdade. Então, a gente pega muitos idosos abaixo do peso, muitos idosos desidratados. Então, a gente tem que, não é forçar, né? Mas tem que estar ali mostrando aquela importância, porque fisiologicamente ele não tem essa questão mais da sede tão acentuada e nem da fome. Você falou essa questão da fome, eu vou entrar até nesse assunto. Eu lembro às vezes que eu atendo paciente idoso, aí a família fala, eu fiz um prato para ele e não comeu nada. Antigamente ele comia esse prato. Eu falei, antigamente, agora ele não é mais igual ao que ele tem com 60 anos. Exatamente. E você quer que ele coma um prato de feijoada grande? Não vai, deixa ele comer um pouquinho, guarda para comer depois e vai dando aos poucos, mas não deixa de ofertar a comida. Exatamente. E a família acha, porque ele perde peso naturalmente, né? Perde músculo pela fisiologia. E a família acha que, estou maltratando porque ele está emagrecendo. Não, é uma fisiologia completamente diferente. Até nos tratamentos que a gente faz com os alunos e com a população que a gente faz educação em saúde, a gente mostra essa questão da alimentação e tal, que não tem jeito. O idoso ele vai perder massa muscular, ele vai perder peso. Tem que fazer atividade física. Tem que fazer atividade física, que também é uma coisa que a gente incentiva bastante e também de forma coerente com como que aquele paciente está. Né? Não pode ir assim, saindo fazendo tudo sem acompanhamento, senão a gente acaba tendo algum tipo de acidente. Então a gente fica orientando a família a isso. Isso da questão da atividade eu oriento quando vai. Outro dia, uma paciente que levou a mãe e aí queria levar ela para fazer atividade física. Ela tinha 82 anos, aí ela perguntou qual atividade que eu recomendo. Eu falei para ela, musculação. Ela, mas botar minha mãe com musculação? Eu falei, com musculação. Isso. Primeiro você vai levar ela no fisioterapeuta, ela vai movimentar, vai fazer o trabalho de carga gradual e acompanhamento profissional de educação física e fazer exercício. É o melhor para ela, para dar mais autonomia, mais habilidade, né? Mais agilidade. Uma questão que você falou da queda, né, e que eu recomendo a quem tem, é tirar tapete em casa. Não deixar o idoso usar a havaiana, que é danado de usar a havaiana. É danado para cair. Ou usa aquele chinelinho que é como se fosse tipo uma mini sandália, né, que fecha atrás para não escorregar. Para não escorregar e não sair do pé. E botar aquelas hastes no chuveiro para a pessoa não para segurança para tomar banho e no vaso sanitário também, para ter força para levantar, porque costuma cair quando cai nessas áreas. Né? Costuma. E assim, deixar o idoso ser ativo, porque a gente costuma também tratar ele como uma criancinha e aí não deixa ele comer sozinho, não deixa ele tomar banho sozinho. Exatamente. Então a gente tem que proporcionar o meio para ele continuar fazendo de forma segura. Muito bom. E falando em idoso, eu vou falar dos idosos centenários. Petrópolis a gente tem bastante idoso acima de 100 anos. E no bate-papo que a gente teve recente, você me contou que você tem um projeto que você acompanha, né? Que você faz junto, que você conta a história desses idosos acima de 100 anos. Conta a história de vida deles. Conta um pouco desse projeto, pessoal de casa, que é um projeto maravilhoso. Esse projeto a gente teve início com a Liga de Geriatria e Gerontologia
E a gente começou a tentar entender como que se dava a dinâmica de idosos na cidade, quais as necessidades que se tinha. E a gente observou que tinham muitos idosos centenários, os quais a gente não tinha uma assistência adequada, porque muitos não conseguem sair de casa. E aí a gente começou a ir atrás desses idosos, junto com o Conselho do Idoso, da Prefeitura, para a gente começar a procurar e ver quais eram as necessidades. E junto a isso, a gente criou, né, umas festinhas, vamos dizer assim, para a gente conseguir integrar esse idoso com as nossas atividades, os que a gente conseguia que fossem, os que estavam dentro das instituições de longa permanência. Então, junto com 66 alunos de vários cursos na área da saúde, a gente conseguiu fazer esse atendimento, a gente conseguiu ir até esse idoso e acompanhar esse envelhecimento pós 100 anos. E aí a gente criou o projeto Um Século de História, que foi até aprovado para o Congresso Mundial de Educação Médica, que é um congresso importantíssimo, a gente apresentou agora em agosto. Já tivemos menção honrosa em alguns eventos com esse projeto também. E foi uma coisa assim que a gente achava que não tinha não seria muito interessante, mas quando a gente foi mapear, a gente viu que Petrópolis é uma das cidades que tem maior número de idosos e maior número de centenários. Então a gente hoje ainda faz esse acompanhamento desses idosos, junto às instituições de longa permanência e junto com o Conselho de Idoso, aqueles que ainda permanecem em casa. Hoje, desses idosos acima de 100 anos, quantos que a gente tem hoje em Petrópolis? A gente tem em média de 79 idosos, porque depois da pandemia houve uma morte considerável desses idosos centenários. E aí, da última vez que a gente realizou esse mapeamento, a gente tinha 79 idosos centenários. E a maioria está em casa normal ou estão nessas instituições? A maoria está em casa. Poucos estão nas instituições. A maioria está em casa e ativa. Que bom. A gente via idosos bem ativos, assim, fazendo bastante coisa. Lúcidos, orientados. Totalmente, adorando, sempre, ainda interagem com a gente fazia uma homenagem, entregava uma plaquinha tanto para os que estão institucionalizados quanto os que estão em casa, e aí faz esse acompanhamento com os alunos. Os alunos acham muito interessante porque eles têm esse contato direto, e aí você vê todo o engajamento do pessoal com esses idosos. E desses que você teve contato, quantos desses que você teve? Com todos ou não? Não, eu não fui em todas as festas, né, a todas as atividades, mas que a gente teve contato direto foram mais de 20 idosos, 20? Né, que estavam na sociedade. E os que estavam institucionalizados, que era mais fácil, vamos dizer assim, da gente estar em contato com eles, e aí a gente tem as fotografias, os vídeos, as participações, e eles adoram. Muitos até pedem para a gente voltar, não só os centenários, como os outros idosos. Então a gente faz essas atividades sempre com eles. Desses 20 idosos, conta um pouco deles, assim, de questão de saúde, né? Se tem muito problema de saúde, se não tem, como era o hábito de vida deles, se eram saudáveis, se não era, se fumava, até pra gente dar exemplo pessoal de casa aí, como é que tem que fazer. Exatamente. Olha, por incrível que pareça, são idosos que têm poucas comorbidades, poucas doenças, elas crônicas, né? E tomam poucos remédios. A dona Erenite, por exemplo, que é a que a gente tem autorização para falar da família, que foi quem iniciou esse projeto, ela está com 102 anos, foi o aniversário dela agora, e ela toma só remédio de pressão. Que e legal. ela sabe a vida dela toda, ela trabalhava na indústria têxtil, e ela vai explicando. Teve o seu Jorge também, que esse está em casa, super ativo, sempre foi. Aí ele sempre explicava, ele fazia atividade física, Dona Erenite também. Dona Erenite faz mais hoje na instituição, mas sempre fazendo atividade física. Aí ele falava com a gente, eu não como muitas coisas industrializadas, né? Então comia mais, ele falava que sempre cozinhava com banha de porco, igual antigamente. Então eles têm toda uma condição. Ou não fumava, nenhum dos dois. Dona Erenite falou, eu nunca coloquei álcool na minha boca, nem cigarro. Então a gente vê que a qualidade de vida era muito disso. E são pessoas e todos eles, assim, eu não tive nenhum idoso que não achava importante essa questão de estar ativo. Porque a gente avaliava através dos instrumentos de avaliação do idoso e tinha muito aquilo, eu sempre tenho que me manter ativo, mesmo que seja lendo um livro, fazendo alguma atividade em casa. Aí os filhos, eu tento fazer com que o papai fique quieto. Ele, não, jamais vou ficar quieto, porque eu sempre fiz tudo sozinho. Então a gente vê que essa questão da atividade é muito importante para o idoso se manter com qualidade. E você falou uma outra coisa muito importante, a gente veio falando no programa todo de atividade física, mas a atividade intelectual também é muito importante para se manter lúcido. Então a leitura, jogo da velha, fazer palavra cruzada, para se manter sempre com a memória ativa.
Exatamente. Dentro do projeto a gente faz bingo interativo com eles, a gente fazia caça-palavras, levava livro, a gente tem também dentro dos projetos os contadores de história, então a gente contava para eles essa história, perguntava como... Tem o podcast, que era o 60 e Ouve, né, que a gente fala sobre coisas relacionadas à qualidade de vida. Então manter a mente ativa é um dos principais desafios para a gente não ter esse idoso depressivo e gerar a síndrome do idoso frágil, que é uma das maiores coisas que a gente tenta combater aí quando fala em saúde do idoso. E todos eles são de Petrópolis? Nasceram aqui ou já assim, vieram para cá bem novo, estão aqui na cidade instalados há bastante tempo? Não, todos eram daqui de Petrópolis, os que a gente visitou, todos. A maioria trabalhava ou em Cascatinha ou no Alto da Serra, nas indústrias têxteis, e aí todos são daqui, assim, todos. Olha, esse seu projeto é maravilhoso, porque é a história viva de Petrópolis, né? Porque que a gente vê sempre nos livros de história, mas a gente contada por quem viveu realmente. Exatamente. Por quem trabalhou, por quem esteve na linha de frente. É maravilhoso. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Esse é o nosso propósito agora, é a gente conseguir pegar essas histórias e montar mesmo uma outra visão da cidade de Petrópolis, vista por esses idosos. Narrada através das pessoas que viveram. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Pessoal, é isso. Mais um programa. Juliana, te agradecer pela disponibilidade, pelo bate-papo e contar para o pessoal de casa a história dos idosos de Petrópolis. Como é que é o nome do projeto? Um Século de História. Então, anotem esse nome, ainda vai ouvir falar muito. Foi premiado recentemente no Congresso Médico e cada vez mais vai ter saindo nos noticiários aí da cidade, do estado e do país, se Deus quiser. Parabéns, Juliana. Obrigada, Luiz. Obrigado. Obrigada pela parceria. Gente, até o próximo programa. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.